Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Gostaria de fazer um vídeo hoje, breve, de algumas respostas a alguns questionamentos deixados aqui no canal e que faz algum tempo que eu não venho deixando vídeos aqui, somente as lives de segunda, mas resolvi hoje gravar alguma coisa aqui na escola mesmo para deixar para vocês. Bom, vamos lá a esses questionamentos que é sempre muito legal essa interação. O Jardim do Tarô fez uma pergunta bastante interessante, ou melhor, um comentário, vamos dizer assim, bastante interessante em um dos vídeos que se referia a uma experiência de Samael Aun Weor, o patriarca da Gnosis, como a gente conhece, não a Gnosis antiga, mas essa formatação moderna samaeliana. Então, o Samael teve uma experiência com o grande mago Eliphas Levi e a Jardim do Tarô falou o seguinte, que ela tem os ressentimentos dela com Levi, mas que embora ela tenha gostado do relato. E eu fiquei curioso, perguntei para ela por que ela teria ressentimentos com Levi. Bom, e ela diz que fica triste toda vez que lembra da ideia de que tudo o que sobra da gente após a morte é uma casca sem consciência, só um tipo de forma pensamento. Bom, eu não me lembro exatamente de onde essa passagem do Eliphas Levi, se foi do Dogma e Ritual de Automagia, eu não me lembro muito bem, mas enfim, Blavatsky também entra nesse mérito aí da questão de que sobra uma casca, mas o que se quer dizer com isso, tá? Quando nós realizamos a transição da saída do corpo após a morte para o plano espiritual, nós temos um resquício energético que muitas vezes fica, normalmente e principalmente quando a gente tem um desencarne onde restava ainda uma determinada força vital. Então esse resquício energético ele permanece no astral como uma casca até ele se desintegrar. Muitas vezes essa casca energética ela pode ser assumida por espíritos de baixo calão, né? E que esses espíritos eles acabam se utilizando dessa casca para realizar os seus projetos, né? Mas não vem ao caso. O que interessa é que essa casca deixada do plano astral, que vai se degradando com o tempo, ela muitas vezes fica, segundo diz Levi e Blavatsky, vagando no plano astral como um zumbi, vamos dizer assim, sem portar consciência, porque a alma ela já se separou disso, né? A gente diz que tem a primeira morte, que é a saída do corpo, e a segunda morte, quando se descarta esse resquício energético e se vai para o corpo astral, tá? Esse resquício energético, então, ele acaba vagando muitas vezes, repetindo coisas que a pessoa fazia no físico, até falando como a pessoa falava no físico, porém sem portar nenhum tipo de inteligência ou de consciência, como um zumbi realmente. Inclusive Blavatsky dizia que muitos dessas cascas davam comunicação nos centros espíritas e as pessoas achavam que estavam falando com a entidade que havia falecido, mas não, estavam falando apenas com aquela casca que repetia determinados bordões, fazendo com que as pessoas acreditassem que aquilo ali era uma comunicação realmente com a pessoa falecida, né? Mas, embora eu nunca tenha visto uma casca dessas no astral, e já conversei com outros projetores, e a grande maioria nunca me disse ter visto algo semelhante, somente dentro dos estudos esotéricos, Blavatsky e o Levi é que falam desse resquício energético. Wagner Borges, inclusive, fala que esse resquício energético que fica, ele se desintegra muito rápido, né? Mais rápido ainda que o corpo físico, por ser mais sutil, né? Então, a desintegração dele é muito mais rápida. Eu não sei dizer exatamente, né? Eu nunca vi realmente, mas de acordo com o Levi, seria isso que permaneceria. Então, quando o Jardim do Tarô está ali falando que sobra aquilo ali não somos nós. Tá? É somente um resquício energético. Então não precisa ficar chateada com o Levi, porque ele não está falando da pessoa realmente ali, ele está falando desse resquício energético que sobrou, que muitas vezes é chamado de casca astral ou cascão astral. Tá? Então fique tranquila, isso é algo que falavam os esotéricos e os ocultistas antigamente,
embora hoje em dia não se fale muito disso e não se acredite muito nisso, porque realmente nós que realizamos as experiências dificilmente encontramos algo do tipo. Vamos lá, continuando. Temos aqui um comentário bem extenso do Moisés Araújo Guimarães, que ele fala que tentou nessa semana aí fazer a técnica de mentalizar a frase propostas, que é o que nós falamos no nosso vídeo ali, foi o número 3, tá? Que é a segunda parte do capítulo 1 do livro do William Buhlman, nessas lives que nós estamos fazendo na segunda-feira. E ele fala o seguinte, que ele foi insistindo naquela frase que a gente falou, que o Buhlman diz assim, estou extracorpóreo agora, né? Ele vai falando aquela frase até ele sair do corpo. Bom, diz o seguinte, fui insistindo na frase, após uns minutos, senti que uma parte da minha consciência estava ainda na frase, acredito que o cérebro físico, e a outra parte estava tentando sair pela consciência extrafísica. Fiquei alguns minutos assim, porém não consegui sair conscientemente. Parece que é uma linha muito tênue entre deixar o consciente no físico, no pensamento e no astral. Qual o conselho agora, senhores? Como devo proceder para seguir o desmembramento consciente? Bom, primeiro eu vou dizer ali que ele se enganou na frase, se enganou no termo que ele usou desmembramento e é desdobramento, né? Desmembramento lembraria aquele filme, aquele seriado Netflix do Jeff Demmett, que desmembrava os corpos. Mas não é isso, é desdobramento, eu compreendi. Mas enfim, fora a brincadeira, essa saída realmente, como você falou ali, tem uma linha tênue para se conseguir isso aí. Pelo que você relata, você ficou com atividade mental muito intensa, tá? Não relaxando a mente da forma como você relaxou o corpo. E a mente precisa relaxar tanto quanto o corpo, senão acontece justamente isso, você fica preso no corpo, tá? Então você vai fazer a frase, mas sem forçar, você vai falando devagarinho, vai indo até se sentir cada vez mais relaxado e se deixando entrar nesse estado de torpor e dormência, tá? E deixe dormir, tá? Não se preocupe em querer sair de começo de forma consciente, numa projeção de consciência contínua, tá? Deixe o corpo adormecer jogando essa frase, porque você vai acordar com as repercussões energéticas, que é isso que interessa. Quando você acordar com as repercussões energéticas, aí você vai partir para a saída do corpo, utilizando então as técnicas corretas para isso, tá? Mas essa técnica, inclusive, ela não é para que você tenha uma projeção de consciência contínua, ela é realmente para saturar sua mente de forma que você adormeça e aí você tenha depois, quando acordar, as repercussões energéticas, tá? Então é preciso cuidar desse limite tênue que você vai falando ali, porque o corpo pode entrar num estado bem profundo de relaxamento, mas se você está forçando muito a sua mente, você não vai chegar no estágio propício para a saída, para o desdobramento, tá? Então tem que ter um relaxamento físico e mental também. Então a minha sugestão é que você continue como você está fazendo, está indo muito bem, tá? Mas porém relaxe também a sua mente. Vai falando de forma que você sinta que você está entrando num processo de relaxamento completo mental e físico, tá? Até a gente usa muito na hipnose, na auto-hipnose, um procedimento para baixar os níveis, os padrões cerebrais, né? A gente faz ou uma contagem regressiva, ou você se imagina, por exemplo, descendo uma escada e contando 10, 9, 8, e vai indo bem gradualmente, relaxando. Isso faz com que baixe também os níveis das atividades cerebrais, e aí você vai entrar no processo de saída do corpo, tá? Então você pode também fazer as frases e ao mesmo tempo se imaginar descendo uma escada ou algo do tipo. Cada degrau você diz a frase, a frase, e assim você também relaxa a sua mente, tá? Então essa é a jogada que você tem que fazer. Vamos lá, continuando.
O Adeilton Wagner, ele fala no vídeo referente à técnica mais eficiente de viagem astral, que é um dos vídeos que mais tem visualizações. Ele pergunta se essa técnica pode ser feita a qualquer hora do dia. E sim, ela pode ser feita a qualquer hora do dia, desde que se siga as recomendações da técnica, né? No caso, você ter aquele período ali de adormecer e acordar para fazer a técnica, né? Então, seguindo as determinações da técnica, você pode fazer qualquer horário, você pode fazer de manhã quando acorda, você pode fazer uma soneca durante a tarde, você vai dormir ali depois do almoço, por exemplo, pode fazer a técnica, eu fazia muito isso, né? E dá resultados bons. Então não importa o horário, mas sim como você vai fazer. Bastante pessoas deixando com seus comentários referente às lives de segunda-feira. Quem não assistiu às lives, assista, tá muito legal. A gente pensou em fazer algo diferente, né? Fazendo então um estudo ao invés de somente nós irmos ali colocando vídeos, etc, né? Mas sim fazendo um estudo sobre o livro. Então a gente está ali pegando parte por parte do livro, conversando, estudando. Pedro Ferreira, ele faz uma pergunta no vídeo Viagem Astral Dentro da Pirâmide de Kelps, que foi um relato do Paul Brunton, que foi muito interessante, num dos livros dele. E o Pedro Ferreira pergunta o seguinte: professor, nesse caso, não teria ele possibilidade de sofrer um ataque físico, como ocorre nos casos daqueles espíritos que jogam pedras nas casas? Para se ter um ataque físico, teria que se ter também uma plasmagem, vamos dizer assim, ou uma utilização ectoplasma muito mais forte para que ocorra essa interação física, né? Mas o caso ali foi mais realmente barraram ele extrafisicamente quando ele saiu do corpo, né? Mas esse ataque físico, ele pode acontecer, né? Se a pessoa for um pouco mais sensitiva a esse tipo de coisa, pode realmente sentir esse ataque físico, e também pela própria densidade energética desses espíritos protetores que estão ali para proteger a pirâmide, né? Então realmente pode acontecer um ataque mais físico, tá? Como ele é uma pessoa mais sensível a isso, tá? Agora já teve várias pessoas que entraram dentro das pirâmides, pessoas que saquearam as pirâmides e nada aconteceu, né? Tem até a história, se fala da maldição, né, da múmia, etc. Mas concretamente, né, não se ligam realmente uma coisa à outra, tá? Então esses protetores que estão ali, acredito eu que estão muito mais para proteger extrafisicamente a pirâmide, no sentido da sua energia e dos seus segredos que estão no plano astral, que foram plasmados pelos grandes sacerdotes que lá trabalharam, né? Então, se você conseguir acessar o astral da pirâmide, realmente tem coisas muito interessantes que podem se encontrar ali, né? E coisas que talvez até não fossem muito bem aceitas ou entendidas para as pessoas de hoje em dia. Então, eles estão ali naquela proteção muito mais dessa parte energética da pirâmide, tá? Então, eu não acredito que realmente iriam fazer um ataque físico nele, embora pudesse acontecer, mas sim realmente um ataque astral, e que esse tipo de ataque no astral pode trazer repercussões físicas aí, tá? Mas não acredito muito naquela, como se fosse tirar pedras nele, coisa do tipo, como já aconteceu em outras coisas, né? Casas assombradas, etc, né? Neste caso, não, tá? Mas muito interessante essa pergunta. E para terminar, eu vou deixar uma última perguntinha rápida aqui, que foi feita pela Flávia Ramalho, que ela pergunta o seguinte: uma dificuldade que eu tenho é a salivação, vontade de engolir a saliva na boca, não sei o motivo, mas isso dificulta muito, tá? Isso está referente ao vídeo 10 super dicas em viagem astral, tá? Realmente, né, essa questão da salivação incomoda, porque nós não estamos acostumados, estamos habituados com o relaxamento físico, a meditação, e isso faz com que a gente comece a perceber determinadas coisas no corpo da gente. Uma coceirinha aqui, uma coceirinha ali, a salivação, e tudo isso acaba nos atrapalhando, né?
Com a prática isso vai sumindo, tá? A questão da salivação, uma dica interessante é colocar a ponta da língua atrás dos dentes, um pouco mais do céu da boca ali atrás dos dentes. Isso evita bastante a salivação, diminui pelo menos bastante a salivação. Por outro lado também você não deve se preocupar muito com isso. Se você está salivando e tem vontade de engolir, não tem problema, engula a saliva e continue a prática, não dê muita atenção a isso. Porque quanto mais você presta atenção nesse tipo de coisa, mais você se sente atrapalhado, parece que vai salivar mais ainda, vai sentir mais coceiras, né? E isso vai te irritando a tal ponto que você abandona a prática. Então, o que você faz? Dá salivação, engole, continua relaxado, sem problema nenhum, continua fazendo sua prática. Não dê muita atenção para isso. Sentiu coceira? Se está muito incomodando muito, coça e volta para o relaxamento sem se preocupar muito com isso, tá? Quando a gente dá muita atenção, é pior. Então, a minha dica é relaxe e esqueça isso. Se tiver que salivar, saliva, engole. Se tiver que se coçar, dá uma coçadinha ali e pronto. Isso vai passando com a prática e depois você não vai nem perceber mais esse tipo de coisa. Mas tente fazer aquela questão de botar a língua ali atrás dos dentes, ajuda muito na questão da salivação. Certo, pessoal? Então, vou deixando esse vídeo aí para vocês. Já vai começar a minha aula daqui a pouquinho. Então, fiquem à vontade para deixar mais perguntas, se necessário, perguntas sobre os vídeos das lives, que a gente vai respondendo aí à medida do possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Paz profunda.